Bem, nós estamos agora aqui nos concentrando no Barroco, né? Ainda é o Barroco do século XVII. É no Barroco, né, que começa, que digamos, a- as criações as invenções, as criações do Renascimento, elas passam a tomar a alterar profundamente a vida, né, de algumas cidades, de algumas metrópoles, algumas capitais. Né? E então você vai ter, né, um grande desenvolvimento da arquitetura. A arquitetura é baseada nesses princípios renascentistas, né, nesse renascimento da arquitetura greco-romana, né? Aqui, né, aquilo que eu estava falando do ponto de vista, né? É claro que isso daqui é um prédio, mas a gente só vê a fachada. Quer dizer, o que que nós estamos vendo do prédio? Se você só pudesse na vida ver esse prédio, você diria que isso é uma coisa plana, é um grande plano, né? Porque aqui do ponto de vista adotado pelo fotógrafo, você não vê outros aspectos da construção. Você não vê os lados, nem o lado direito, nem o lado esquerdo, nem consegue ver lá o fundo. Né? Mas usando outro ponto de vista, pode-se mostrar o lado, etc. E tal. Né? Isso é a questão do ponto de vista. Né? E hoje faz o fotógrafo, mas a partir do Renascimento, o artista, o desenhista, ele poderia a representar aqui a forma. Né? Com a fotografia, isso aqui já é fotografia colorida. Se fosse só fotografia preto e branco, era só no claro e escuro. Né? A mesma coisa que o desenhista poderia fazer e pode fazer. Né? O desenho 3D continua, não é mais a coisa fundamental para você ser artista. Né? E, aliás, vamos dizer, os artistas, os nomes dos artistas, é quem consegue trabalhar já pensando em termos 4D. Né? Então, a gente tem no Barroco um grande desenvolvimento da arquitetura religiosa nos países católicos, inclusive nas colônias, né? E o que aqui eu quero destacar como mais importante, você vai ter o desenvolvimento da arquitetura barroca, dos palácios barrocos. Né? Palácio barroco que é baseado na mesma arquitetura renascentista, nos palácios renascentistas. Né? Então, aqui você vai ter, no Barroco, você vai ter a cultura religiosa, a arte religiosa, concentrada nas catedrais, igrejas, né? As catedrais, em que a fachada é muito importante para chamar atenção. Né? A igreja tem até aí um ponto, é um centro, né? É um centro cultural, é um centro espiritual da cidade. E aí surge essa coisa do o palácio, né? O palácio barroco, que assinala também a transformação, que aí já não é mais o mundo antigo. Esse mundo moderno vão surgir as civilizações europeias, ou a civilização europeia. Né? Porque a civilização, ela está. Essa ideia de civilização, né? A gente é uma longa discussão. O que é civilização, o que é cultura? Né? O que é cultura, o que é civilização? E quando a gente começa a pensar assim, os conceitos, né? Ainda mais porque isso atinge o orgulho, né? A vaidade das pessoas, não é? Então, o sentimento étnico, né? O sentimento nacional, não é? Qual é se a civilização é mais desenvolvida, outra, não é? Mas isso é um conceito muito atual, que a gente tem que pensar muito, né? Que as civilizações são territórios em que determinada cultura, determinadas coisas, e uma coisa fundamental está relacionada a esse conceito de civilização é isso.
a cidade, vida urbana e escrita, né? Aqui, a escrita já é a escrita com a tipografia, né? Então, aqui a gente tem uma vida urbana e a tipografia, o livro escrito, e com o livro escrito vão surgir novas línguas escritas, né? Na antiguidade greco-romana, quais eram as línguas escritas? Os livros eram o grego e o latim, né? Tinha o hebraico, né? Os judeus têm uma cultura escrita, né? A milenar, o hebraico, né? Na Idade Média, os árabes vão desenvolver lá a sua escrita, né? Os chineses têm outra lá, a língua, ou seja, a língua nas civilizações, você tem a língua falada, a língua oral, e você tem a língua escrita, né? E uma das, digamos, um dos pilares, um dos fundamentos da civilização é essa língua escrita. Então, na época do Barroco, é que surgem no Renascimento e vão se desenvolver as novas línguas escritas europeias, né? Primeiro o alemão, né? Lutero, a Reforma Protestante, Lutero traduz para o alemão a Bíblia latina, né? Que era em latim. E nessa tradução ele praticamente cria o idioma, e isso vai acontecer também na França, isso vai acontecer com a Inglaterra, isso vai acontecer na Espanha, em Portugal, e por aí adiante, né? Ou seja, o idioma falado ele vai ter uma versão escrita em que tem que ter o alfabeto, a gramática, etc. E tal. E tudo aí foi aproveitando o alfabeto latino, né? A gramática latina, cada povo aí aproveitou de uma forma diferente, né? Então, o português conservou certas coisas do latim, que francês e o alemão não conservou, por exemplo, eles não entendem essa diferença se ele está. Tem, por exemplo, tem uma frase famosa aqui na política recente, um ministro que disse: eu não sou ministro, eu estou ministro. Isso é impossível de dizer, de falar em alemão ou em francês. Não tem. É impossível. Não dá para traduzir, né? Como também o alemão tem uma gramática, tem 3 artigos, artigo masculino, feminino e neutro. Né? Nós só temos 2, masculino e feminino, o inglês nem tem. Bem, em suma, surgem, e isso são civilizações porque vai desenvolver toda. Hoje a gente, vamos dizer, chama europeia, mas na época, quando surge, isso daqui, as diferenças são muito grandes. Né? Então, nós temos aqui o Palácio Barroco, com os seus jardins, né? Os seus parques, que vão desenvolver essas culturas nacionais. Né? E o palácio, o palacete, né? Isso daqui é o primeiro grande, um monumento à história das civilizações, que é o Palácio de Versalhes, mas a partir daí isso vai servir de modelo, de inspiração, né? Vão se criar palácios nos outros barrocos por aí, né? Nos países protestantes, esse tipo de construção vai ser adaptado não mais para cortes, não mais para a residência do rei, do príncipe, do barão, com a família, seus funcionários, hóspedes, etc. e tal, mas para a associação comercial, né? Para outro tipo de residência. Em suma, isso daqui vai surgir uma nova cultura, que é essa cultura da ilustração. Né? A cultura da ilustração, não vou entrar aqui em detalhes, em que o sarau noturno, não é? Os encontros noturnos, em que se vai discutir literatura, filosofia, não é? Os poetas vão declamar seus poemas, os músicos tocam,
E as pinturas se discute, as pinturas e a arte, a pintura e a escultura. Então, você vai ter uma pintura e uma escultura dirigida à igreja religiosa, como sempre foi tradicional, né? Essa pintura, essa arte religiosa, escultura religiosa, ela também entra nos palácios, nos palacetes, depois, vamos dizer, com o tempo até, vamos dizer, nas casas mais simples, né? Lá o quadrinho com a imagem do santo, lá a estatuazinha para veneração, né? Mas nos palácios e palacetes que sob, né, a demanda, o público, né, o financiamento, isso vai aumentar. É uma outra. Essa demanda, não é? Essa demanda de pintura, ilusionista, né? Ela vai aumentar e você vai ter uma demanda que vem do templo, vem da igreja, mas vem uma demanda que vem dos palácios, dos palacetes, né? E essa demanda para os palácios e os palacetes não se restringe à arte religiosa, não é? Mas, vamos dizer, ela é uma demanda de retratos, é uma demanda de pintura de gênero, é uma demanda de pinturas mitológicas, né? Aqui, não é? A gente tem Rubens, né? Isso daqui é uma pintura de gênero, né? Não é? E isso daqui é puramente humano, né? São camponeses dançando, né? Como dançam numa dança que é uma quadrilha, dá até para reconhecer pelas posições, você saber como é que ela dança. A gente pode até, vamos dizer, quem é coreógrafo, dançar, vamos aí o grupo, vamos dançar assim. Dá para ver aqui as posições, como estão colocadas, não é? Isso é baseado na observação do artista, na observação do mundo real, né? Como também a paisagem, né? Isso é uma paisagem, repare aqui tem um compromisso, aqui é uma paisagem, mas o interesse principal não é a paisagem, né? O interesse principal é o tema. Então, mas isso não é uma demanda mais religiosa, isso é uma demanda de um palácio para uma cultura elevada, né? Para um público que lê, né? Lê o quê? Vamos lá para o século XVI e XVII. Os autores contemporâneos, eles estão surgindo, né? O livro impresso ainda é uma novidade, né? A tipografia ainda é uma novidade, né? Isso vai estourar no século XVIII e no século XIX, os novos autores, né? Nessa época, os autores lidos são os autores gregos, os autores latinos, os autores do passado, né? Da teologia, né? As lendas, que aí já estão em livro impresso, atinge um público muito maior, não é? Então, por exemplo, né, a história de Troia. A história de Troia passou a ser uma história muito conhecida. É tão conhecida que, por exemplo, meu nome vem da história de Troia. Chegou na minha infância essa história. Eu ouvi a história de Troia muitas vezes, porque tem a ver com o meu nome, que é uma história conhecida até hoje,
né? Hoje em dia tem filmes sobre Troia, tem séries sobre Troia, né? Tudo, vamos dizer, essa história que vem lá do livro manuscrito, passou para o livro e com a imagem adquire uma outra coisa, né? Então, tem um público que tem interesse. Então, isso daqui são obras, né? Pinturas ilusionistas, né? Que a imagem é para trazer o espectador, né? Através da imagem, visualmente, para um mundo que é um mundo imaginado, mas um mundo passado. E um mundo do passado, não é? Baseado na observação do que restou do passado. Né? E as pessoas são representadas, né, como com trajes da época, né? Isso aqui é uma pintura histórica, como os trajes que se usavam no tempo dos gregos, dos romanos, né? Não com muita precisão, não com muita exatidão, porque não havia meios de pesquisa histórica como existe hoje, né? Mas através da observação, né? Ele observou as ruínas, isso é feito tudo na Itália, né? Então, andando lá pelos lugares, observando as ruínas e tal, ele reconstruiu uma cidade antiga, como seria no tempo, na imaginação, no que ele podia, com base nesses dados todos, na observação, e cria, não é, para o espectador essa vivência. A gente vê aí uma cena da mitologia como se fosse, vamos dizer, uma cena humana comum num tempo passado. Né? Então, isso daí é um outro aspecto da humanização. Aqui, né, mas por que acontece isso? Por causa do ilusionismo pictórico. Né? Esse ilusionismo que permite aqui, no retângulo, como que se fosse uma janela, você chegasse lá na janela, né, e ficasse contemplando, vendo o que está passando na janela. Né? Esse negócio de ficar na janela, antigamente, né, era um grande programa principalmente das moças, das meninas, das garotas, elas não podiam sair sozinhas, nem sair de casa, ficar dentro de casa, então ficar lá na janela, olhando as coisas acontecendo. Né? E o quadro ele tem essa coisa de uma janela que te permite ver um outro mundo. Né? E aí esse mundo não é mais um mundo ideal, reparem aqui, né? É um mundo da história, mas mostrado como ele era, para mostrar como ele teria sido. Como ele era exatamente, não, porque ainda não tem, vamos dizer, o desenvolvimento científico que vai ter, tecnológico, né? Que tem hoje em dia os arqueólogos. Né? Os arqueólogos eles podem reconstituir, né? Inclusive esse ilusionismo pictórico, né? Com a base nesse desenho 3D, baseado na observação, e o desenvolvimento também da cor, né? Que veio com toda uma teoria da cor local, de como criar a cor do céu com a luminosidade, a cor da pedra, né? A cor da água, a cor dos corpos, levando em conta a luz, a posição da luz, as sombras, etc. E tal, né? A atmosfera, então, isso daqui é um aspecto da humanização, é uma idealização, né? Que traz para o espectador como se fosse, vamos dizer, um mundo humano, né? Histórias da mitologia, né? E que se completa, né? Como, por exemplo, aqui já não tem mais nenhuma história. O interesse, né, é uma pintura de gênero, é uma paisagem como realmente, vamos dizer, lá no local, na região, né? Aqui é um cercado, um curral, né? São os animais, né? E aqui a gente tem, né, essa nova técnica que possibilita esse ilusionismo que aproxima realmente a imagem do mundo do espectador. Né?
essa técnica ela exige do artista um grande desenvolvimento, um domínio do desenho baseado na observação, o desenho de observação. Isso não quer dizer que quando ele vai criar a imagem, ele esteja lá observando, vai fazer, não. Ele pode até criar de cabeça, tá certo? E, com certeza, isso daqui tudo foi, vamos dizer, a partir dos seus estudos, ele foi criando lá. Há muitas técnicas também, mas sempre tem. Isso é a arte acadêmica, que vai durar até o século XIX. Né? A arte acadêmica, você vai ter dois momentos. O momento do desenho, que é a criação da forma, né? da imagem, da imagem no plano, o desenho 3D, né? Que tem vários aspectos ligados a essa perspectiva científica, né? Ou perspectiva linear. E um outro momento que é a criação, o trabalho da cor, a criação da cor local. E como é que, vamos dizer, ao fazer uma tela, ao fazer um quadro, como é que o cara combina, tá certo? Esse conhecimento de desenho, esse domínio do desenho com o domínio da cor. Aí tem muitas formas diferentes, os artistas são diferentes, as escolas vão ser diferentes. O cara pode primeiro fazer o desenho detalhado, todo pequenininho, papapá, não é? Aí vai depender qual é o lápis que você vai usar, que tipo de lápis, ou você já começa a desenhar com pincel, tá certo? E depois vem a cor. Ou não, já pode até começar. Ele tem um tal domínio que ele já vai, ao mesmo tempo que está desenhando, ele já está pintando, né? Já vai diretamente com a cor. Isso depende. Agora, isso tudo vai depender dessas duas coisas que o pintor vai precisar combinar. É a capacidade da criação com preto e branco, desenho, e a outra, a capacidade de criação com a cor local, né? Como combinar as duas coisas. Porque só o preto e branco, né? O desenho preto e branco, assim, isso daí, inclusive, restou pouca coisa do passado, porque isso daí não tinha valor, só servia digamos, como preparação para o artista, né? Algumas coisas ficaram, alguns artistas, assim, se conservou, mas a maior parte, vamos dizer, digamos, dos desenhos preparatórios, dos estudos, muita coisa não ficou. E porque o que ficou muito de desenho, né, é o desenho associado à gravura. Porque a grande utilidade do desenho como tal, e aí com o Renascimento, e no Barroco isso vai se institucionalizar, o desenho vai ser uma atividade autônoma, né? Então, o desenho em preto e branco, ele vai servir à gravura, que é em preto e branco. E a gravura vai servir ao livro impresso. Então, vai surgir uma nova profissão, que é o gravador, que é o ilustrador. O gravador, o ilustrador de livros, né? Que faz parte da profissão do gravador ilustrador a impressora, né? A tipografia, né? O impressor, né? Vai ser que o trabalho é semelhante ao trabalho do tipógrafo, de preparar a página impressa, né? Com tipos móveis. Então, com a gravura em metal, você vai ter um processo e a impressão de gravura pode criar álbuns de tamanhos diferentes, né? O desenho em preto e branco, a gravura em preto e branco, depois pode ser colorida, né? Então, vai surgir uma outra profissão que é a origem, digamos, das nossas artes gráficas. É o gravador, né? O gravador é o cara que vai se dedicar ao desenho e à impressão, à gravura. O gravador bem-sucedido, ele é dono da sua própria prensa, né? A gente não chama impressora, desculpa, estou falando errado. A prensa, ele possui a sua própria prensa,
não é? E isso vai se constituir, então, uma outra, assim como surgem as academias de belas artes, né, que é a academia de desenho, que aí vira academia de belas artes, e o principal da academia de belas artes é exatamente o desenho, baseado na observação, na perspectiva linear, científica, que é conhecimento de geometria, estudo de geometria, né? Geometria dos corpos sólidos. Então, com essa formação, você tem o profissional que vai se dedicar, tá, ao preto e branco, à gravura, né? Porque o desenho em si ele não tem valor. A gravura não, é uma coisa impressa. Ela vai constituir o álbum, ela vai criar a estampa, uma gravura grande, né? Isso, inclusive, vai modificar a pintura. A pintura que você, para conhecer a pintura, você tinha que ir lá, né? Ela passa a ser conhecida através das reproduções que eram feitas através de gravura, através de estampa, né? Por exemplo, Rafael Sanzio, as gravuras, as estampas do Rafael Sanzio, né? E elas vão se difundir pela Europa toda e pelo mundo todo, até hoje, né? É porque hoje você olha, digamos, uma virgem, né? Uma Madonna do Rafael, já tão reproduzida que ninguém nem mais presta atenção, ninguém nem sabe mais que aquilo é do Rafael, né? Então, com o barroco, né? Nós vamos ter essa aproximação, né? Graças ao ilusionismo pictórico, da imagem, da arte, com a vida, a nossa vida humana. Nós, pobres seres humanos, não é mais a vida dos deuses ou dos homens considerados como deuses, os semideuses, que depois da morte são deuses, né? Os faraós, o imperador, né? Isso daqui e essa aproximação com o humano, né, é a imagem. A imagem ela se humaniza, ela passa a ter como referência, né, o mundo, nosso mundo humano, o mundo real. De onde é que vem essa referência? Vem através da observação do artista. Daí a importância do artista, do olhar do artista, né? Então, isso são representações que, na cultura da ilustração, por exemplo, isso daqui é uma representação de uma história mitológica. Mas, através dessa representação, aí você vai ter uma comunicação visual, você vai ter uma informação visual, né? Que remete ao presente, remete à vida humana, né? É como uma história. Você ouve uma história, uma lenda, né? Um mito ou algo, vamos dizer, que já aconteceu, né? Aquilo é um exemplo, né? Então, conhecendo a história, né? Porque isso daqui é toda uma história que está sintetizada numa única imagem. Então, para quem leu a história, para quem aquela história tem importância, né? Essa narrativa, vendo. Imagina, e isso daí, através da imagem, cria também uma relação com a vida das pessoas, o que elas imaginam, o que elas desejam, né? Isso daqui é um outro artista do barroco francês, é o Poussin, o Nicolas Poussin. Ele vai ter muita importância,
Porque, vejam, todas as figuras aqui deles estão idealizadas. É tudo muito bonito, todo mundo é perfeitinho, né? As figuras estão individualizadas, né? E isso vai ser muito importante com o surgimento do neoclassicismo, né? Esse embelezamento, né? Porque o que é o classicismo que eu falei, né? O classicismo é o que caracteriza a arte renascentista. As figuras, não é? As figuras humanas, elas são todas apresentadas como figuras ideais, né? E aqui é da época do Barroco, né? A gente reconhece pelo Barroco, pela movimentação, né? Pela sensualidade e tal, mas as figuras têm uma idealização. As figuras também elas são idealizadas, uma idealização nos termos gregos, né? O formato do rosto, as proporções, não é? Mas, não é? Tem por exemplo, aqui você tem uma sensualidade nessa figura, é uma figura mitológica, mas é uma sensualidade que é erótica, né? Já é erotismo, né? Então, isso daqui não é somente para pensar, ver, é também para inspirar, né, as sensações, para desenvolver as sensações. Não é à toa que, vamos dizer, essa cultura ilustrada, essa vida social, era à noite, né? E, aliás, essa vida noturna começa aí, nesses banquetes noturnos, nesses saraus noturnos, né? Que depende de uma iluminação artificial. A iluminação artificial, né? Você já tem os banquetes lá em Roma, as iluminações eram com tochas, com óleo, não é? Isso, para ser mantido e para ter essa iluminação, tem que ter muita gente trabalhando, né? Nos palácios e palacetes barrocos, a iluminação vai ser a vela. Tem que ter um monte de gente trabalhando para ter vela de noite, né? Mas daí você ainda tem o chamado Ancien Régime, né? Ainda tem a herança servil escravagista da antiguidade para garantir isso. Então, né, com o Barroco, essa humanização, mesmo com toda a idealização, ela se completa. Ela vai se completar principalmente, né, com essa arte que interessa a esse público dos saraus, dos encontros literários, dos encontros musicais, não é? Também com pequena apresentação de teatro, e dependendo do interesse, com jogos, com né, jogos de inteligência, ou jogos de azar, jogos de cartas, não é? Apresentação de pequenas peças teatrais, e dependendo do interesse, vai se desenvolver também toda uma nova sociedade científica, não é? Porque já estou acabando. Com a possibilidade de a capacidade, né, do artista, desenvolvida pelos artistas através do desenho, né? E, em segundo lugar, a questão da cor local, né, que é uma questão dos pintores, o desenho é uma questão também dos arquitetos, dos escultores, dos gravadores, né? Mas a questão da cor local é só dos pintores. Mas é o desenho que é o que liga, por exemplo, o gravador ao pintor, né? É a mesma formação, e o desenho vai ter a mesma importância para o gravador como para o pintor. E alguns pintores vão ser fazem gravuras, são gravadores também. Aliás, os maiores gravadores foram pintores, como o Rembrandt, depois o Goya, né? Tem o Dürer,
mas houve gerações de gravadores que eram os que criavam os álbuns ilustrados, né? Bem-sucedidos, alguns ricos, famosos, não é? Né, vamos ver aqui esse quadro do Poussin, né? Está contando aqui, é uma história da Bíblia, uma história da Bíblia cristã, né? Uma história do Evangelho, é Cristo sendo retirado da tumba, né? Então, isso, como tudo, como a arte funcionava até o século XIX, né? Isso vem de uma encomenda, né? Alguém encomendou, podia acontecer do pintor, isso era muito raro, tá? Mas já acontece, né? Por exemplo, Rubens já pode se permitir esse luxo, que ele pinta por conta própria, as suas próprias ideias, não é apenas para satisfazer uma encomenda, né? Ele pinta pelo prazer, para ele mesmo, né? Por necessidade, né? Então, isso também pode acontecer, vamos dizer, do pintor, principalmente pintor, digamos, bem-sucedido. Pintor bem-sucedido é quem está produzindo muito, né? Tem muita parte que aí eles fazem estudos, alguém chega lá no ateliê e gosta e compra, né? E, aliás, vão surgir, né? Vai surgir, vamos dizer assim, com a pintura de gênero, principalmente na Holanda, né? Pintores que pintam, sabem que o público gosta daquilo, por exemplo, Naturezas Mortas, ou certas cenas populares da vida dos camponeses, quadros pequenininhos que, com o desenvolvimento das cidades, do comércio, né, nas estalagens, eles colocam lá para vender. O cara está viajando, o viajante vai ficar lá, passar uns 2, 3 dias lá na estalagem para descansar, trocar de cavalo, os cavalos recuperaram, etc. e tal. Aí ele vê lá um quadrinho e leva, digamos, lá para a sua residência, né? Residência de rico. Mas, em geral, é de encomenda. E aí, qual é a função? Qual é a finalidade? Um é para pensar na história, a história de Cristo, mas é a história de Cristo apresentada, não é, como uma história puramente humana, não é? Então, você tem como, vamos dizer, uma situação entre esses dois anjinhos, mas se você tirar, digamos, os anjinhos, você tem a situação. Alguém morreu, a mãe está chorando, ou a pessoa aqui, o homem está ajudando, a outra está pensando. É uma situação que acontece, pode acontecer com qualquer um. Alguém da sua família morre, né? Uma família que perde um filho, um jovem, né? O questionamento da morte, a questão da morte, né? Porque a função da arte é essa de a gente levar a pensar, imaginar, refletir, né? Pensar sobre o passado, o presente e o futuro, pensar sobre a gente. Só que essa questão de pensar sobre o futuro, né? Isso ainda não está na arte acadêmica. A arte acadêmica é sempre uma arte que para no presente e voltada principalmente para o passado, inspirada no passado, né? Então, já estamos terminando, vai dar 10 horas, né? Eu vou parar aqui no... o que caiu? Opa! Eu vou parar aqui com o Poussin, né? E o Diego Velázquez. Eu ainda tenho 3 minutinhos, até dá, vou estender uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Então, e outro lado da humanização vai ser graças a essa nova cultura dos palácios, graças a esse nascimento das civilizações europeias, não é? Então,
E isso é mais do que uma humanização, é uma aproximação com a realidade através do retrato, né? Através do retrato em que, né, é um retrato pousado, é um retrato tudo planejado, né? Mas em que o artista, como observador, né? Isso daqui é o Velázquez, ele é mais do que uma humanização, né? Aí realmente aproxima da realidade, né? O ilusionismo pictórico ele vai trazer isso, ele vai através dessa aproximação com o mundo real, com o mundo humano, a humanização, ele vai chegar ao realismo. O realismo o que é? É algo, vamos dizer, aqui a gente vê o Papa, é um Papa, né, o retrato de um Papa, em que não só, vamos dizer, ele sentado como figura, né, tá tudo, vamos dizer, como se veria na realidade, inclusive o fundo, que é uma grande cortina, e mostra a figura, né, mostra o retrato, não é mais daquele retrato escultórico idealizado, né? Agora vai ser o retrato pictórico, que realmente é como se ele estivesse essa imagem refletida no espelho. O artista foi capaz, né? Capaz, e no momento, né, que está olhando, em que a gente pode entender, ver a personalidade do cara, né? De santo aqui, esse Papa não tem nada. Pela aparência, dá para ver que ele de santo não tem nada. Tem de homem inteligente, de político, de uma espécie de imperador, né? Um, é, um homem muito poderoso, né? Um homem, mas é um homem, não é? Não tem imagem nada da santidade, da idealização, né? Do Deus. Então, o ilusionismo pictórico ele vai levar ao realismo, né? Mas esse realismo digamos, é uma exceção que a gente encontra em algumas obras de alguns grandes artistas, porque o fundamental é essa idealização, né? Então, isso daqui é, por exemplo, do próprio Velázquez, isso daqui é uma idealização. Isso daqui é uma obra encomendada para o palácio para celebrar a rendição. Uma rendição, né? Uma disputa por território, então um se rendeu, né? Mas como isso é uma disputa, né, entre monarquias, entre dinastias, isso tudo aí são laços de família, né? A imagem que para marcar, vamos dizer, essa rendição não como uma humilhação, mas como uma virada de jogo, não é? Entende? Então o artista ele vai criar toda uma cena, os retratos eles são realistas, né? Mas a paisagem é baseada na observação, os objetos, o cavalo, tudo, né? Mas tudo isso daí é idealizado, é tudo, vamos dizer, imaginado, né? E outra grande forma de trazer para o realismo e para a humanização é o autorretrato, né? Que na aula passada nós vimos autorretrato do Rembrandt, né? Aqui é um autorretrato do Velázquez, né? E eu não sei se da vez passada, mas senão eu vou começar na aula que vem, né? Esse quadro aqui extraordinário pelo ponto de vista, tudo um jogo assim, a gente precisa de um pouco mais tempo, né? É um quadro muito famoso, que são Las Niñas, as meninas, né? Que, digamos, seria um retrato aqui da princesa, mas que ele mostra toda uma cena em que ele próprio é autorretratado. Tá? Então, vamos aqui interromper a gravação.